Paz do Senhor, povo de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a tua vida, com a tua casa e toda a tua família. Amém? Hoje vamos a mais um devocional. Pega na sua Bíblia, pega no seu chá e vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Deixa o Espírito Santo te usar nesta hora. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Amém? E vamos nos deleitar na presença de Deus esta manhã, amém? Hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus, amém? E hoje vamos falar na carta de Efésios, capítulo 6, versículo de 10 em diante. Diz o seguinte a palavra de Deus: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Graça e paz, oremos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, nós entregamos este momento nas tuas mãos, Pai. Nós entregamos cada vida, Pai, que está esta hora, Senhor, a ouvir este devocional. Pai querido, abra, Senhor, os nossos corações para que possamos entender aquilo que o teu Espírito Santo está a falar conosco, Rei da Glória. Abra os nossos ouvidos para que possamos te ouvir, Rei da Glória. Abra os nossos olhos para que possamos ver, Senhor, aleluia, Pai. Nós resistimos agora toda a presença maligna, toda distração, toda preocupação, seja repreendida e cancelada agora mesmo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo ataque do diabo na atmosfera e no ambiente que nos encontramos, nós te repreendemos e ordenamos, Satanás, que saia daqui agora mesmo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, revista-nos, Senhor, com a tua presença e com teu poder, Rei da Glória. Abençoa-nos, Senhor, esta hora, Pai, para que possamos sair daqui fortalecidos, Rei da Glória, e cheios da tua palavra, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Aleluia. Neste versículo 10, vamos começar pelo versículo 10, em que Paulo diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Paulo aqui nos exorta, aleluia, a nos apoiarmos a Deus, a buscarmos a nossa força nele. Porque muitas das vezes nos sentimos impotentes, incapacitados de resolver determinadas situações, amém? Nos sentimos cansados, até mesmo quando passamos dias sem fazer nada, mas chega ao final do dia, estamos cansados, estamos sem forças e fracos. Então devemos buscar esta força em Deus. Devemos nos apoiar em Deus, porque na Bíblia existe uma palavra para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que buscam a presença de Deus. Devemos pedir ajuda de Deus todos os dias na nossa vida. Amém? Porque às vezes estamos mesmo ainda na cama e dissemos assim: hoje eu vou estar em santidade, hoje eu não vou pecar. Mas é só colocarmos os pés no chão, amém? Que todos os ataques possíveis do maligno recaem sobre a nossa vida. Então devemos pedir ajuda do Espírito Santo. Às vezes nos vimos mesmo a pedir ajuda e nem sabemos o porquê que estamos a pedir ajuda. Mas é isso que Deus quer.
Peça ajuda por tudo e por nada. Peça ajuda a Deus. Peça ajuda para andar. Peça ajuda para tomar decisões. Peça ajuda para estar no meio das pessoas. Peça ajuda no teu trabalho. Às vezes precisamos de ajuda até mesmo para pentear o nosso cabelo. Amém? Nos sentimos tão cansados e tão exaustos que nem força temos para pentear o cabelo. Nem vontade temos de nos preparar para ir à rua. Então precisamos de ajuda dele. Lá em Isaías capítulo 40, versículo 31, o Senhor diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Os que esperam em Deus serão como águias, não ficarão cansados. As nossas forças terão fortalecidas em Deus. Amém? Então vamos buscar a nossa força em Deus. Vamos nos apoiar em Deus. Não confie no seu próprio entendimento. Não confie na sua força. Não confie no seu dinheiro, nas suas finanças. Porque às vezes podemos ter tudo na vida, mas ainda assim nos sentimos vazios. Às vezes lutamos para conquistar bens materiais, para ter um bom casamento, para ter filho, mas temos tudo isso e ainda assim nos sentimos vazios, como ainda falta alguma coisa. Sem Deus é impossível nós sermos felizes. Sem Deus é impossível nós atingirmos a plenitude do Espírito Santo. Apoia-se em Deus. Seja humilde diante de Deus. Amém? No versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos da armadura de Deus, revesti-vos de oração, da palavra de Deus, do evangelho de Deus. Amém? Não podemos esperar ter problemas para orar. Muitos esperam passar por problemas para orar. Eu digo que a oração é como um depósito. Ainda que tudo vai bem na tua vida, ainda que você esteja a viver um momento de felicidade, não deixa de orar. A oração serve como um depósito para os seus filhos, teu casamento, porque quando o inimigo vier com as suas ciladas, nós devemos estar todos com a nossa armadura, firmes. Amém? No versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hordas espirituais da maldade no lugar celestial. Vamos falar um pouco sobre esse versículo. A nossa luta não é na carne, não é no sangue. A nossa luta é contra os principados, contra os príncipes, contra as potestades, contra as trevas. Amém? Eu me admiro muito ver pessoas que se dizem crentes. E volta e meia estão a atacar um parente e acusar ele de feitiçaria. Admira muito igrejas que dizem que tem manifestação do Espírito Santo, mas que trazem contendas dentro do seio familiar. O teu pai, a tua mãe é que está a te perseguir. A tua mãe te amarrou para você não engravidar. A tua mãe que é a tua bruxa. Pode até ser verdade, eu não estou a dizer que é mentira, porque feitiço existe e ele é muito mais real do que qualquer pessoa possa acreditar. Feitiço existe e é real. E muitas das nossas famílias, infelizmente, vão por este caminho. Mas você não tem que debater o feiticeiro na carne, nem no sangue. Se a tua mãe ou teu pai é feiticeiro ou é bruxo, luta no espírito. Ele não vem lutar contigo de forma carnal. Ele se esconde. Ele age nas tuas costas. Amém? Ele luta contigo no espírito. Luta com ele no espírito. A nossa luta é no espírito, não é na carne. Como é que você vai ficar inimiga da tua mãe porque o pastor disse que ele é feiticeira? Se o próprio Deus diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe. Como é que você não honra o teu pai? Como é que você despreza o teu pai e a tua mãe porque ele é feiticeiro? Faça o teu papel como filha, obedeça a Deus, honra o teu pai, obedeça.
os seus pais, ajuda os seus pais, não se afasta deles. Se ele é bruxo ou feiticeiro, luta no espírito, manda fogo no espírito. Dobra o teu joelho. Diga, Senhor, luta as minhas lutas, guerreia por mim, peleja contra aqueles que pelejam contra mim. A luta não é na carne nem no sangue. Você vai todos os dias à igreja, você faz todos os trabalhos da igreja, mas não fala com a tua mãe. Não fala com teu irmão. Não fala com teu pai. E é líder na igreja. Eu já presenciei muitas situações dessas em que líderes da igreja, pessoas que têm cargo na igreja, mas inimigos da mãe e do pai, porque o pastor disse que são feiticeiros. Ah, não, eu recebi em revelação que você é feiticeiro. Você, quando recebeu em revelação, Deus não te deu revelação para você ir lutar com ele no físico. Não para você ir lhe tirar satisfação. Porque isso demonstra a tua fraqueza. Isso demonstra o quanto você tem medo desta pessoa. Ele é que tem que te fugir. Não é você que tem que fugir ele. Não é você que tem que, não vou desprezar. Não. Continua a conviver com ele, mas lhe guerreia no espírito. Luta com ele no espírito. Manda fogo, desfaça todos os trabalhos de feitiçaria e bruxaria, porque você tem poder e autoridade. Em Lucas 10:19, o Senhor diz, eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpente e escorpião. Pisa na cabeça da serpente, corteja o escorpião. Se é no escuro que está a te atacar, lhe ataca no escuro. Luta com ele no espírito. Como é que você vai honrar a Deus com esse comportamento? Como é que pessoas que não seguem a Cristo, que não são convertidas, quando souberem que aquele irmão não fala com mãe e pai, com os irmãos, de que forma é que você vai falar de Deus para eles? Porque Deus é amor. De que forma é que você vai transmitir este amor para esta pessoa? Se você próprio é inimigo do teu pai e da tua mãe. Porque muitas das vezes o diabo também nos engana. Ele vem disfarçado naquela pessoa próxima a nós, para você acreditar que aquela pessoa que é o feiticeiro está a te perseguir. É necessário ter discernimento. É necessário ter discernimento de espíritos. Para você não cair no engano do diabo. Porque o que o diabo quer é destruir famílias. É destruir relacionamentos. Para que você vá para o inferno. Não caia nas ciladas do diabo. Você não precisa ser inimiga do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, seja de quem for. Luta no espírito. Por isso é que ele diz aqui, a nossa luta é contra a potestade, é contra os príncipes das trevas. A nossa luta é contra o demônio, é contra o Satanás. Não é contra a tua mãe, não é contra o teu pai. A luta é contra o diabo que tem influenciado a tua família para se voltar contra ti. Estão a te perseguir, estão debaixo de uma influência diabólica. Luta contra esse espírito. Não luta contra a pessoa, luta contra o espírito. Existe um espírito que está por trás de todos esses problemas, que está por trás dessa perseguição. Guerreia o espírito, ordena o espírito para ir embora. Não luta com a pessoa, luta por aquele que está atrás dele. Por isso é que é necessário nós sabermos com quem nós estamos a lutar. Quem são os nossos reais inimigos. É necessário você ter discernimento para saber quem é o teu verdadeiro inimigo. O teu inimigo não é a tua mãe, não é o teu pai, não é o teu irmão, não é o teu amigo. O teu inimigo é Satanás, é o demônio que tem usado as pessoas, aleluia, para trabalharem contra a tua vida. Abra o olho. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade da palavra do Senhor está na palavra dele. Esses problemas que o nosso país está a enfrentar e queremos impor a responsabilidade no nosso presidente, queremos impor a responsabilidade nos nossos dirigentes. Existe uma influência maligna por trás de tudo isso. Existe um principado na atmosfera da nossa nação, uma influência maligna que bloqueia a nossa nação. Nós temos que lutar contra ele, não é contra o presidente, não é contra as pessoas.
Porque se o presidente está naquele cargo é porque o Senhor lhe colocou. Tem uma passagem aqui no Novo Testamento que o Senhor diz que devemos respeitar os nossos senhores, a nossa autoridade, aqueles que estão acima de nós, devemos respeitar e honrar. Para de falar mal do teu presidente, falar mal da tua mãe e do teu pai. Para de procurar culpados para situações que estão a acontecer na tua vida e na nossa nação. Devemos nos levantar como um povo. Devemos orar para a nossa nação, para sair debaixo desse jugo, para sair debaixo dessa escravidão. Não é lutar entre si. É isso que o diabo quer, que nós lutemos entre nós. Ele quer nos distrair do verdadeiro inimigo. O diabo está tentando nos distrair do verdadeiro inimigo, do inimigo real que é ele. Fazendo com que nos matemos. Falamos mal um dos outros, fazendo com que um persiga o outro. E ele está por trás a rir. Abra o teu olho. Peça ajuda do Espírito Santo. Peça discernimento do Espírito. O teu marido está a agir mal. Existe um espírito por trás disso. O teu casamento vai de mal ao pior. Existe um espírito por trás disso. Repreenda esse espírito. Não repreenda o teu marido. Repreenda esse espírito que está a lhe influenciar. Ele ter atitudes erradas. Que está a lhe influenciar a ir atrás de concubinas. A luta não é no sangue nem na carne. A luta é no espírito. É contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta está nos lugares celestiais. Aleluia. Conheça quem é o teu inimigo. Tem um livro da nossa diaconisa Glória Silva que diz com quem você está a lutar. Eu te aconselho a ler este livro. Com quem você está a lutar. Muitas das vezes entramos em lutas, em batalhas que nós não conhecemos o nosso inimigo. Isto é um perigo. Quando nós não conhecemos o nosso inimigo, é derrota na certa. Sairemos derrotados dessa luta porque é necessário conhecer o nosso inimigo, é necessário conhecer o terreno do inimigo, é necessário fazer um estudo antes de entrar na guerra. É necessário parar, espera aí, alguma coisa aqui não está acontecendo bem, alguma coisa aqui não está bem. Existem forças por trás a bloquear a tua vida, a impedir a tua vida. Amém? A luta não é na carne, é no espírito. Houve uma situação que eu passei há uns anos atrás, em que eu sonhei com alguém, não vou aqui falar nomes nem dizer quem é a pessoa, em que eu sonhei com alguém, esta pessoa a me espetar faca nas costas. Foram 3 noites consecutivas em que eu tinha o mesmo sonho com esta mesma pessoa e o Senhor me disse, esta pessoa está a trair. E era alguém que eu confiava muito, que eu dividia muito as minhas preocupações, as minhas tristezas, as minhas alegrias. Conversava muito com essa pessoa, desabafava muito com esta pessoa. E estava a viver num momento um pouco crítico em certa área da minha vida e esta pessoa apoiava-me. Afinal, esta pessoa por trás ia falar mal de mim. Por trás, todos os bens que essa pessoa fazia comigo, ia vangloriar-se perante as pessoas. Inventava conversas a meu respeito. Inventava coisas de que eu estava a viver que eu não estava a viver. E era uma pessoa na qual eu me refugiava. E o Senhor foi me mostrando, esta pessoa está a te trair. Esta pessoa está... Eu disse, eu comentei, amor, eu estou a sonhar e faca nas costas é traição. Amor, esta pessoa está-me a trair. Passando um tempo, Deus revelou, eu orei, não fui tirar satisfação com esta pessoa. Não fui discutir, porque eu desde muito cedo aprendi que a luta não é na carne nem no sangue. Eu intensifiquei cada vez mais as minhas orações. Eu passei a jejuar. Coloquei esta pessoa nos alvos da minha oração. E eu pedi, Senhor, se de fato é o Senhor que está a me mostrar isso, e esta pessoa tem feito isto comigo, Pai, então esta mesma pessoa vai se revelar por si só e vai pedir perdão. Não demorou nem 3 meses, tudo veio à tona.
Deus usou uma outra pessoa para vir dizer, olha, a fulana, este tempo todo, desde que tu casaste, há 2 anos, tem falado isso. Toda a família sabe isso a teu respeito. E eu vivi 2 anos inocente. Eu chegava no meio das famílias inocente. Afinal, já existia um complô, já existia uma conversa a meu respeito e a respeito da minha casa, na qual esta pessoa saía para ir falar e não falava só aquilo que acontecia, inventou conversas e ninguém nesses 2 anos veio ter comigo dizendo, Neide, estamos a ouvir isso, o que é que se passa? Não, é que toda a família tinha uma ideia sobre mim, sobre aquilo que eu estava a ver dentro da minha casa por causa desta pessoa. Em convívios eu ria com essas pessoas, eu saía com estas pessoas, mas por trás de mim falavam mal de mim, batiam palmas por aquilo que eu estava a viver. Então Deus usou alguém, esta pessoa ligou e contou tudo o que estava a acontecer. E tudo veio à tona. No final, não tirei satisfação, afastei-me simplesmente desta pessoa. Afastei-me. Não fiquei inimiga. Continuei a respeitar esta pessoa. Quando nos encontrávamos, conversávamos. Mas decidi me afastar. Deus tocou esta mesma pessoa, ela própria confessou e pediu perdão a mim, pediu perdão ao meu marido e hoje estamos bem. Já imaginou se eu tivesse ido lutar com esta pessoa na carne? Amém? Se eu fosse tirar satisfação de uma forma em que eu perdesse a razão, amém? Então, a nossa luta não pode ser na carne. Porque esta mesma pessoa estava influenciada pelo diabo. Satanás, quando quer parar um propósito na tua vida, quando ele tenta impedir algo, não consegue. Tenta entrar na tua casa, não consegue. Ele usa pessoas próximas a ti. Ele usa familiares, usa pessoas que você confia para te atingir. E é isso que ele fez. Por isso é que a nossa luta não pode ser contra esta pessoa. A nossa luta tem que ser contra o inimigo real, aquele que está por trás, aquele que está a fazer as coisas. Por isso é que o Senhor diz, a luta não é na carne nem no sangue. A luta é no espírito, a luta é contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século. Para de lutar com teu irmão, para de guerrear com teu irmão. Para de ficar inimigo, ele me falou mal, agora estou inimigo. Não, luta com aquilo que está por trás dele. Amém? No versículo 13 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Toma a armadura de Deus. Quais são as armaduras de Deus? Amém? Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Qual é a verdade? A verdade é Cristo. A couraça da justiça é que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Cristo morreu por nós. Cristo nos tirou do cativeiro. O mal que estava sobre nós, Cristo carregou naquela cruz. Cristo nos deu a vida eterna, Ele nos redimiu da mão do diabo. Esta é a verdade, esta é a couraça da justiça, que nós somos a justiça de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você é filha de Deus. Não haja como enteado, haja como filho. Você já não é escravo, você é livre. Jesus pagou um preço muito alto por ti. A morte de Jesus não pode ter sido em vão na tua vida. Você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte da igreja de Cristo. Esta é a verdade. Esta é a couraça da justiça. Satanás não tem mais nada contra ti. Ele não pode te acusar mais de nada. Ele é um ser derrotado. Ele é um ser inferior. Jesus lhe venceu. Jesus arrancou a chave da vida e da morte a Satanás. Jesus morreu naquela cruz, ele carregou toda a maldição, ele carregou todo o pecado, ele carregou todo o jugo, ele carregou toda a doença que estava sobre ti. Esta é a verdade de que você agora é filho de Deus. Haja como filho. Amém?
No versículo seguinte, o Senhor diz, aleluia, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Proclama o evangelho do Senhor. Anda no caminho de Deus. Viva de forma a honrar Deus. Viva de forma o nome do Senhor ser glorificado na tua vida e na tua casa. Não seja uma vergonha para o testemunho de Deus. Você é o sal deste mundo. Você é o sal deste mundo. Há temperança em ti. Proclama o evangelho. Anuncia o evangelho de Deus. Aleluia. No versículo seguinte diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomando o escudo da fé. Todas as vezes que você for atacado pelo inimigo, usa a tua fé. Não creia nas coisas que você está vendo. Não creia no visível, creia no invisível. Por causa das circunstâncias, o inimigo vem te atacar. Usa a fé. E diga, eu creio em Jesus Cristo de Nazaré. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Tenha fé. Ter fé é acreditar nas palavras de Deus. Ter fé é declarar a palavra de Deus. Ter fé é acreditar que aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer na tua vida. Ter fé é dizer ao inimigo, eu não sou guiada pela carne, mas pelo Espírito de Deus. Eu não vou me moldar às leis deste mundo. Ter fé quando você estiver a ser atacada pelo inimigo, aleluia. Não olhar para o problema, olhar para a solução. E solução é Cristo na tua vida. Jesus é a solução na nossa vida. Tenha fé em Deus. Tenha fé do tipo de Deus. Não tenha medo do inimigo. No versículo seguinte diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai o capacete da salvação, renova os seus pensamentos. Todas as vezes que você for atacado pelo diabo na tua mente, aleluia, resista a ele, repreenda a ele. Toma o capacete da salvação, aleluia. Tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem a palavra de Deus na tua boca. Jesus resistiu o diabo com a palavra de Deus. Quando ele foi tentado no deserto, ele respondia com a palavra de Deus. Responda a Satanás com a palavra de Deus. Resista com a palavra de Deus. A palavra de Deus está junto de ti, na tua boca e no teu coração, segundo está na palavra do Senhor. Usa a palavra de Deus, aleluia. Não tenha medo de Satanás nem dos seus demônios. Não tenha medo de nada. Muitas vezes eu já fui atacada por demônios. O próprio Satanás já apareceu na cabeceira da minha cama. Gigante, enorme. Quase 3 metros. E ele de braços cruzados, ele sorria. Foram as vezes que apertava no meu pescoço. Foram muitas as vezes que tentou me matar no sonho. Mas sabe o que eu usei? A autoridade que me foi dada. A autoridade do crente. Usei o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue. Quando você declara este nome, ele não tem que fazer nada a não ser sair daquele lugar. Resista a ele. Ordena que saia. Houve uma vez, orei por uma amiga dentro da minha casa. Eu orava por ele, orava. Eu não tenho o hábito de impor as mãos. E o Espírito Santo me disse, impõe as mãos. E eu disse, não, Senhor, impõe as mãos. E eu resisti umas 3 vezes. Eu coloquei a mão dela. E desceu uma unção e um poder na vida daquela mulher. Sentimos a presença de Deus. Foi tão profundo e ao mesmo tempo tão real. Mas eu fui obediente, coloquei as mãos e aquela mulher foi liberta. Na mesma noite, um familiar daquela mulher apareceu na minha casa. Tentou entrar. Na mesma noite apareceu uma mulher na porta da minha casa. Lembro como se fosse hoje. Uma mulher baixinha e ela disse,
Cuidado com o que você está fazendo na vida da minha sobrinha. Não voltes a orar por ela. Se você continuar a orar por ela, você vai morrer, você e a tua casa. Eu vou destruir a tua casa. Com essas palavras mesmo. Ela não conseguia entrar. Ficou do lado de outra e o Senhor me acordou no espírito. Eu saí do quarto, fui para a sala, me dirigi à porta. Eu olhava para ela e ela a me amedrontar, né? A ameaçar. E eu olhei para ela, eu sorri. Eu disse, se você está aqui, é porque o Senhor está trabalhando na vida dela. Se você está aqui, é porque você tem medo daquilo que Deus está fazendo na vida daquela.